Aí, Lobauer, conversa sem muitos detalhes do que o Trump vai pedir, né, nessa mesa de negociação. A gente só tem o que o Lula solicitou. Tua visão aí desse encontro virtual de hoje? Muito difícil. Bom, para a COP ele não vai vir com certeza. Acho que uma das poucas certezas que você pode ter é que ele não vem para a COP. Mas eu não sei, Renato. Eu tenho dificuldade de interpretar esse momento pelo seguinte: a carta, o encontro e a nota e o telefonema como consequência são uma conversa preliminar, cordial, não tem nada ali. Não teve nada de novo, né? Não tem um pedido, tem uma aproximação. Esse estilo do Trump de dizer, ele é um sujeito ótimo, química, não sei o quê, tem muito pouco valor. Não porque não seja interessante ou que o presidente não tenha isso, não é isso, o presidente brasileiro. Mas porque ele muda de ideia a qualquer minuto. Há um mês atrás ele estava esculhambando o Brasil, dizendo que isso aqui era um país socialista, que etc. E agora não. Então não dá para tirar muito dessas afirmações de sopetão que ele dá. Eu acho que ele pode mudar a qualquer momento e então não dá para tirar nenhuma conclusão. O que é interessante é que existe um primeiro caminho de conversa. Depois de vários meses, o Brasil ficou muito para trás nessas conversas. Chegou a hora realmente de tomar conta desse assunto, porque é um assunto que tem efeito direto na vida das pessoas e das empresas em particular. As empresas sofrem aqui. Hoje mesmo de manhã eu estava com uma turma aí que exporta para os Estados Unidos. Pessoal, é uma outra turma que eu não sabia, além do mármore, além do mel, pessoal que exporta peixe. Peixe é 100% para os Estados Unidos também, então peixe congelado, né? Então você vai vendo que tem muita indústria importante, que tá sentindo. Então precisa de uma coisa de interesse nacional, tem que ser feito. Determinaram os interlocutores, e aí vem essa questão do nosso lado, é um vice-presidente, porque é ministro do Desenvolvimento e Comércio, o ministro da Fazenda e o Itamaraty, enfim, que é o natural que seja essa trinca aí, e do lado de lá é o Marco Rubio. Então você fez a abertura aí, o Marco Rubio é um secretário de Estado, um sujeito que tem uma trajetória familiar e uma visão de América Latina bem restrita, não acha graça nenhuma nessa agenda. Filho de cubanos, né? Filho de cubanos, exilados, e um sujeito que tem uma visão bem dura. Você vê o que está sendo feito com a Venezuela agora, e todos os países que têm um viés latino-americano nessa onda do populismo de esquerda, vai penar na mão, até onde eles puderem eles vão. É o que a gente tem visto. Então, se ele vai ser o negociador, eu acho que ele vai trazer um pouco mais dessa pressão sobre o judiciário para colocar na mesa, né? Porque o que os americanos estão incomodados, e a sociedade brasileira também, não é uma coisa só de interesse americano, acho que é muito mais de interesse nacional e brasileiro, essa hiperatividade e esse descumprimento constante da Constituição brasileira pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. A impressão que eu tenho é que ele vai colocar isso na mesa. O que ele vai conseguir com isso eu não tenho ideia, mas a possibilidade de você ter um segundo e um terceiro encontro é grande, porque não vai. Eu acho muito difícil que o Marco Rubio e os Estados Unidos, numa conversinha de meia hora na Malásia. O encontro mesmo não aconteceu, né? Não Teve aconteceu. Conversas ali, vamos marcar. Até agora tá no vamos marcar. Se for o encontro na Malásia, não vai ser também não vai ser conclusivo, vai ser uma coisa que vai para o ano que vem, e mesmo porque, eu acho que o mais importante, do ponto de vista político, esse é o melhor cenário para o presidente Lula e para o governo dele, que estavam enterrados. Eles renasceram com essa agenda aí, do ponto de vista da popularidade, a imprensa trabalhando em cima. Então, assim, por incrível que pareça, com os danos que isso traz para a economia brasileira, ele renasceu politicamente, ele reviveu e está revivendo, ele vai aproveitar essa onda. Vamos ver como é que vai terminar, né? A Ana Paula Henkel, que mora nos Estados Unidos, acompanha muito de perto o governo Trump, tem muitos contatos, inclusive, ela tweetou o seguinte, olha só, saiu a nota do Palácio do Planalto sobre a conversa por telefone entre Lula e Trump. E aqui é a melhor parte da nota. Aí ela cita justamente a indicação do Marco Rubio para falar com o Alckmin e o resto da turma. E aí segue a Ana Paula. Ou seja, os interlocutores do Brasil não encontrarão com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que seria o equivalente ao ministro da Fazenda, ou então o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, mas com o Marco Rubio, secretário de Estado, e profundo conhecedor dos laços ditatoriais de Lula com regimes totalitários como Cuba, país dos pais de Rubio. Segue Ana Paula. Trump, mais uma vez, puxou Lula cordialmente para dentro da Casa Branca. Duvido Lula querer encontrar com Trump ao vivo
e sozinho. Luiz Felipe, dá para achar que realmente essa é a estratégia aí do Trump? Está chamando o Lula para uma armadilha? Qual que é a tua visão? A visão do Trump é uma visão de chefe de Estado. Está chamando um país para uma conversa comercial. Só que está entregando essa conversa para o Departamento de Estado, que não vai ser só uma conversa comercial. Então, no primeiro momento, ele está fazendo o que todo chefe de Estado faria. Quem é o chefe de Estado irresponsável de não atender o telefone de qualquer país que queira fazer qualquer parceria comercial? O Brasil tem que estar aberto a qualquer país, fazer comércio com qualquer país. Assim como os Estados Unidos está aberto a fazer comércio com quem ele quiser, mesmo aqueles ideologicamente contra. E quem foi a grande pessoa nessa dinâmica foi o Trump. É engraçado ver a imprensa brasileira dizendo que a vitória do Lula, a atitude do Trump, sendo que o Lula não fez absolutamente nada. Muito pelo contrário. Ele chamava de fascista, nazista. O Trump é que tomou da high road, ou seja, que mostrou que é a maior pessoa ali nessa negociação, dizendo, olha, eu vou até conversar com você, vamos conversar. Está chamando publicamente o outro para uma conversa, sendo que o outro está fugindo, tentando fugir, escoar, porque ideologicamente ele já se comprometeu com todos os inimigos do Trump pessoalmente, mas também dos Estados Unidos como nação, como civilização. Então agora, de repente, olha, puxa, o Lula ganhou em trazer o Trump para a mesa. Que palhaçada, né? Isso a imprensa brasileira é totalmente irresponsável. Até o partido deles, eu vejo isso sendo a verborragia que você tem lá no Congresso Nacional, é exatamente essa. Que não, teve uma vitória aqui do Lula, que ele que foi o grande, maior, porque os Estados Unidos não precisam do Brasil para nada. Então vamos entender aqui, porque o Lula pediu, agora então vai ser tudo entregue. Então é como já estão dando como se fosse entregue. Lula pediu para acabar com as tarifas, Lula pediu para... Ah, é? Já entregou? Então é que tá. Aí a gente tem um primeiro momento de quebrar o gelo e para uma conversa comercial. O Marco Rubio entende, e certamente a equipe que vai estar em volta com o Marco Rubio, não é só o Marco Rubio ali. Eles têm toda uma lista, toda uma gama de entregas e balanços que eles vão fazer. Não é só essa questão comercial que eu acho que vai vir para a mesa. E nessa questão eu acho que talvez os dois países, certamente o Brasil mais do que o Trump, ganha em ganhar tempo. O Brasil ganha, o governo Lula, aqui no comentário do Lobauer, ganha se nada acontecer, mas se mostrar que está tendo diálogo. E nada materialmente está sendo concretizado. Muito pelo contrário, até acho que as sanções vão aumentar. Até acho que isso pode acontecer, independente do governo Trump e dos diálogos. Acho que isso vai vir inexoravelmente, numa ação paralela. Então, eu estou vendo assim, o governo aqui mentindo para a população brasileira, dizendo, não, olha só, vitória nossa, estamos conversando, vamos restabelecer aqui comercialmente os laços e não vai ter nada desses problemas aí comerciais que a gente está vendo, e o governo é fantástico em fazer esse tipo de negociação. Ao mesmo tempo, você vai estar exatamente no caminho inverso, ou seja, comercialmente vai estar estagnado e politicamente deteriorando ainda mais, só que isso não vai estar sendo ventilado porque o diálogo não terminou. E não vai ter uma finalidade. Eu acho que esse tempo aí, quem ganha tempo, ganha. Como eu sempre falo na política, quem ganha tempo, ganha. E eu acho que o governo Lula, ganhando esse tempo, ele vai ter uma vitória. Não só política no momento, né? Ele pode se estabelecer melhor. Agora, eu acho que eu não vejo os Estados Unidos, politicamente falando, querendo entregar essa vitória política para o Lula. Pode ser que esse seja a dialética aqui internamente. Mas eu acho que é um risco para os Estados Unidos enorme de deixar o Lula no poder ou de fazer com que o governo Lula ganhe essa popularidade toda e seja o favorito no ano que vem. Eu acho isso completamente fora dos interesses norte-americanos. Por isso que eu acho que esse diálogo é só para inglês ver. E nem temos mais os ingleses para ver qualquer coisa que está se passando aqui no Brasil, né?